noite, Cajazeiras, boa noite, Souza, boa noite, Paraíba, boa noite a todo mundo que acompanha a TV Diário do Sertão através do portal diariodosertão.com.br/TV. Também, desde já, chamando você a participar conosco pelas redes sociais, facebook.com/Diário do Sertão e pelo Twitter, @Diário do Sertão. Hoje, excepcionalmente, eu estarei apresentando para vocês o interview desta segunda-feira nessa difícil missão de substituir o nosso querido Caliel Conrado, que não se encontra hoje aqui, mas amanhã estará de volta comandando o interview de terça-feira. Desde já para você, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje, o interview entrevista a doutora Ana Marta, que é pediatra, trabalha em Cajazeiras no Hospital Infantil e também no PSF da comunidade Vila Nova. Vai conversar conosco, contar suas histórias, bater um papo interessante aqui no programa Interview nesta segunda-feira. Doutora, prazer recebê-la aqui. É muito bom conversar com você hoje. Me fala primeiro sua participação inicial. Meu nosso boa noite a você, seja bem-vinda ao programa Interview da TV Diário do Sertão. Muito obrigada, muito boa noite a vocês. Quero agradecer o convite ao Diário do Sertão e fazer uma correçãozinha básica. Eu não sou pediatra, eu sou médica residente em Medicina de Família em Comunidade, que é uma residência médica da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, e dentro dessa residência nós também estamos praticando todas as outras especialidades conhecidas como as básicas. E também atende crianças, né? Sim, quer seja cirurgia, ginecologia, obstetrícia, a gente atende pessoas idosas, um pouco da geriatria. A pediatria é indispensável. Muitas vezes os pacientes chegam no hospital infantil dizendo que foi ao posto de saúde, que seu médico não vê criança. Isso me assusta muito, né? Mas a gente pode falar sobre isso um pouco mais à frente. E eu queria, assim, falar algo que para muita gente é uma surpresa. Eu conheço Cajazeiras desde minha adolescência. Eu era adolescente, no sertão baiano, eu nasci em Mairi, cresci em uma cidadezinha chamada Ipirá. Você é baiana, então, né? Eu sou baiana. Essa cidadezinha está mais ou menos 200 quilômetros de Salvador, aí cresci. E para minha surpresa, conheci Cajazeiras através de um fisioterapeuta chamado João Batista Amaro, conhecido aqui como Batistinha por algumas pessoas da sua época, e ele me falava muito de Cajazeiras. Em várias tardes, em várias noites, ouvimos Chico César, ouvimos Belchior e tanta dessa música, da cultura nordestina, desses bons compositores, e a gente falava muito de Cajazeiras. Eu tinha muita curiosidade, vocês não podem ter assim noção. Quer dizer que você não conhecia ter vindo aqui, mas já tinha ouvido muito falar de Cajazeiras, né? Demais, via fotos, conhecia a família desse meu amigo, era algo assim interessante. Na verdade, ele era um dos doutores da cidade, porque fisioterapeuta, numa cidade pequena, que tinha vindo de outro lugar. Então nós o chamávamos de Doutor João. E fizemos uma amizade, ficamos amigos, ele acompanhou a minha fase de formação, de graduação. Ele continua morando na Bahia. De vez em quando chega alguém no hospital e eu vejo que é da família Amaro, eu pergunto se é parente dele. E geralmente parece que a família Amaro aqui é uma única família. Verdade. Então, Cajazeiras, eu tive a oportunidade de conhecer por fotos, por falar, por conversar muito com o João. E, coincidentemente, eu morava em Fortaleza e soube dessa residência. Em Fortaleza eu fazia especialização em medicina de família. E então, vim aqui um dia conhecer Cajazeiras e saber como era essa residência na universidade, conversando com o pessoal da universidade. Aí vim para aqui o ano passado, fiquei 6 meses aqui, onde fiz complementação de diploma, porque eu nasci em Ipirá, em Mairi, cresci em Ipirá, fiquei durante 4 anos em Salvador, fiz vários vestibulares, tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos oferecida pela Escola Latino-Americana de Medicina, fui avaliada nas provas, então fiquei quase 7 anos da minha vida em Cuba, estudando, e voltei para cá em novembro de 2008, onde fiquei 2 anos trabalhando na gestão. Eu fazia gestão na atenção básica, lá na Secretaria Estadual de Saúde, onde eu conheci muito da atuação, do serviço de saúde. Isso você vai nos falar um pouco mais adiante, já vamos voltar um pouquinho no tempo e perguntar para você, como é que foi sua infância? Como é que você se descobriu médica? Quando você acordou e disse, quero ser médica? Alguém influenciou? Tem já algum médico na família? Como é que foi a descoberta da Ana Marta médica ou pelo menos sonhando com a medicina? Então, eu sempre fui uma menina muito levada, né? Gostava sempre de falar. Tive uma infância como todo ser humano, toda criança brasileira, nordestina, de cidade,
pequena do sertão, uma infância até razoável, né? Por conta de que éramos 7 filhos, esses 7 filhos... família numerosa, uma família gigante. Não tinha televisão, né? Então, era pra ver menino. Verdade. E aí, nós somos 7 você é mais filhos. nova? Eu sou a segunda dessas 7 filhas, né? São 5 meninas e 2 meninos. E fiquei sempre acreditando que era preciso ser algo além de ser uma das filhas, né? Da minha mãe e do meu pai. Minha mãe doméstica, meu pai eletricista. E aí, na escola, aqueles professores que sempre tinham mais sensibilidade me chamavam a atenção. Eu lembro da minha professora do pré, a primeira vez que eu entrei numa escola, eu lembro, como se ela estivesse aqui agora na minha frente. Então, essas professoras que falavam, que incentivavam, eu faço muito isso na minha consulta, de incentivar os meninos para que estudem. Porque eu tive isso na minha vida, né? Além do apoio, do incentivo da família, eu tinha incentivo da professora, da escola. Seus pais deram toda a condição de você estudar? Assim, sim. Lhe incentivaram? Sim. Isso era algo primordial. E havia condições financeiras de cursar uma boa escola? Não, nunca estudei numa escola privada. Sempre estudei escola pública. Sempre escola pública. Sempre escola pública. Inclusive, em Salvador, também escola pública. Então, em Ipirá, eu participei de tudo que uma adolescente, que uma jovem pudesse ter, para ter uma adolescência e uma juventude saudável. Tive a sorte que eu li a primeira vez, creio que estava no 5º ano, que hoje é 6º, né? Eu li o livro Éramos 6. E aí eu acreditava que era possível, né, investir na leitura, na educação. E essa oportunidade de ler, a oportunidade de estar no teatro, de estar na dança, de estar no esporte, isso salvou a minha vida, na verdade. Mas onde é que entrou a medicina aí? Eu estou te falando disso para te falar porque entrou a medicina. Tá, tudo bem, tudo então, bom. Participando de todas essas atividades... Você é muito participativa com as ações escolares? Sim, sempre. Extra classe também, culturais, esportivas? Sempre. O Grêmio da escola, a Organização Municipal de Estudantil, em tudo. Os congressos da UBS, todos da minha época, participei. Então, quem me fez pensar em ser médica foi, na verdade, a política. Essa história de estar no movimento estudantil, de estar para lá e para cá, de viajar, de conhecer gente, de ver outras perspectivas. Tem um rapaz baiano, um ginecologista e obstetra, uma vez em um congresso de juventude, ele foi falar sobre DST. Eu fiquei impressionada. O que mais me chamou a atenção é que ele era um médico mestiço, não era um médico branco, que é o que a gente vê sempre, verdade, né? A imposição da estética branca que se dá na profissão, a gente sabe por quê. Claro, o domínio né, social, de classe. Então, Adson França, nessa palestra eu fiquei muito, nossa, que coisa linda. Porque, na verdade, quando eu era 10, 12 anos, aí indo para a adolescência, eu achava que lindo era ser dentista. Eu queria muito cuidar dos dentes das crianças. Quando eu vi uma criança com dente descuidado, me dava uma pena. E parece brincadeira, mas embora o Brasil seja um país dos melhores na sua saúde, né, a sua educação em saúde bucal é um dos países mais desdentados do mundo. É verdade. Você tem estatísticas, inclusive, que mostram que o Brasil é um país dos desdentados em relação à saúde bucal. No Nordeste, principalmente, notadamente no Nordeste, a situação é muito difícil em relação à saúde bucal. Está mudando, já mudou muita coisa, né? Sim. Mas ainda estamos engatinhando nisso, né? É uma política nacional do Ministério da Saúde, né? A saúde bucal. Então, por conta de ver crianças tão desdentadas ou idosos, sempre via pessoas sem dente, isso me incomodava. Então, eu achava que eu tinha que ser dentista. Daí, eu, militando, vou morar em Salvador, morei em residência estudantil, não sei se vocês têm essa experiência na vida, conheci muita gente que viveu em um movimento estudantil e que foi a salvação da sua vida, morar em uma residência, porque se eu ficasse na minha cidadezinha do interior, eu não iria ter oportunidade de estudar, né? Então, em Salvador, eu descobri um menino de Juazeiro da Bahia, um dia me disse, olha, tem bolsas para estudar medicina, mas eu não podia descuidar, eu estava tentando fazer vestibular na Bahia e tentando todas as oportunidades. Eu costumo dizer que pobre não pode escolher. Pobre tem que agarrar a primeira oportunidade que lhe surge. E eu fiz isso. É uma prática minha, não deixar que as coisas voltem por segunda vez, porque dizem que a oportunidade, né, ou a sorte, entre aspas, não bate na porta duas vezes, né? Duas vezes na porta. Então eu lembro que a minha mãe, menina, mas é muito longe. Eu falei, minha mãe, não importa, eu não posso ficar aqui tentando mais. Então, tive a oportunidade de ser avaliada para conseguir essa bolsa de estudos em Havana. Fiquei aí estudando 6 anos e meio, e foi a experiência mais extraordinária da minha vida. A parte que você teve de estudos em medicina foi toda fora do país? Toda fora do país. Toda fora do país. E em relação a Cuba, a gente ouve falar muito, sobretudo agora nos mais médicos, né, que vieram muitos para o Brasil. A saúde em Cuba, você que morou lá há muito tempo, pode dizer como ninguém, é realmente tudo isso que falam? É uma grande saúde pública que se faz em Cuba mesmo?
Então, a grande saúde pública que Cuba conseguiu construir foi por determinação política, de que poderia talvez não ter uma gase, um álcool, mas que teria uma pessoa para resolver o problema daquele necessitado. Mas resolve? Quando Cuba fez a sua revolução, Cuba decide mudar um sistema. Mudar sistema não é fácil, não é qualquer coisa, né? Quebrar paradigmas não é fácil. Não é fácil. Então, claro, os Estados Unidos tinham muito interesse em levar todos os médicos de Cuba para os Estados Unidos porque eram tremendos profissionais. E levou. Cuba ficou sem médico. Então o governo cubano decide que vai formar médicos. E a gente vai ter muito médico, porque a gente não pode permitir que um país como o nosso, tão pequeno, bloqueado, que está vivendo... E que vive até hoje ilhado, muitos embargos, né? Pois é, ilhado, embargado, que não tinha médico. Então, a grande construção da sociedade cubana foi investir nas suas pessoas. Eu tive colega médica que era filha da moça que limpava uma escola, de professora, de médicos. O estudo lá é gratuito? 100% gratuito. 100% gratuito. Não existe Inclusive, vestibular. tá. Não existe vestibular, por quê? Porque você é avaliado durante toda a tua carreira. Então, quando você chega na fase de ir para a universidade, você escolhe ir para um pré-universitário, que é um lugar distante, como morar em uma residência, ou ficar em qualquer curso técnico, para depois aspirar à universidade. É a tua nota durante toda a vida que vai garantir isso. Isso quer dizer que você não vai poder nunca brincar. Você vai ter que ser uma criatura de excelência. Nós ficávamos desesperados, porque às vezes tinha uma competitividade, os estrangeiros e os cubanos sempre ganhavam, porque eles eram tremendos, a vida inteira estudaram muito forte. Daí a saúde em Cuba dá certo porque é prioridade. As pessoas mais pobres em Cuba, elas têm mesmo acesso a uma saúde de qualidade? Esses médicos formados em Cuba, eles atuam mesmo junto aos mais carentes em Cuba? É difícil falar de carente em Cuba, viu? É algo polêmico, complexo. Por quê? Porque nossos critérios de carência são completamente são diferentes dos critérios de carência de Cuba, entende? Mas eu tive colegas na minha universidade, eu visitei, conheci, tenho amigos em Cuba de todas as esferas sociais, religiosas, políticas, sabe? E eu poderia te dizer com toda certeza, as pessoas em Cuba só não estudam se não quiserem. É diferente, a gente tem pessoas no Brasil que querem estudar e que não têm ainda condição. Embora eu seja totalmente testemunha de que 11 anos atrás, quando eu saí do Brasil para estudar em Cuba, e agora são realidades diferentes. Hoje no Brasil, a probabilidade de você se graduar é bem maior. Tem que querer, né? Verdade. Porque também a gente, tanto em Cuba, no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, se você não quiser, se não tiver vontade, se o meio não estimulou o que veio de você, não vai dar certo. Não vai ser construído. Em Cuba, falando um pouco mais lá de Cuba, como é que você viu o centro de formação? Tem capacidade de formar mesmo o médico? No que diz respeito a instalações, você sente que de lá saem mesmo os maiores médicos do mundo, assim, médicos mais capacitados do mundo? Muitas pessoas saem até mesmo dos Estados Unidos para atendimentos em relação ao câncer lá. Lá realmente tem essa condição de formar médicos de excelência, no que diz respeito tanto a orientadores como a capacidade técnica das instalações? Então, existe uma polêmica no Brasil quanto à formação desses profissionais. A gente precisava entender, quando eu te disse que os critérios de miserabilidade, de carência são diferentes, o critério de formação em Cuba também é diferente. Você não vai estudar medicina para ser rico. Você vai estudar medicina porque você gosta dessa profissão. É o que te faz feliz. Ou você é médico e tem teu filho que diz, pai, eu vou fazer artes. E ser um tremendo artista, né? Então, essa compreensão de que as pessoas buscam uma graduação para ser feliz e não para ter dinheiro, faz com que nós, em um sistema diferente do de Cuba, façamos todo e qualquer julgamento. Mas aí que vem aquela pergunta, realmente Cuba consegue ter mesmo, ser mesmo essa ilha? Porque o capitalismo está no mundo inteiro, ela consegue se manter ainda, vamos dizer, afastado desse pensamento de se formar, de ter sucesso na vida, para ter mais dinheiro? Olha, o sucesso é algo que o cubano busca o tempo inteiro. Eles têm esse desejo de... dinheiro? Então, isso que eu quero te falar. Eles têm desejo de... Eles falam assim, precisamos superar-nos. Aquela ideia de superação é constante. Mas essa superação é muito também social. É muito do teu aspecto. Como você vai ser visto na sociedade. Sim. Como você está colocado. E não necessariamente com o que você ganha. Assim. Mas não existe sucesso sem status.
Não existe sucesso sem algo material. Infelizmente, a gente supervaloriza isso. Eu lembro, eu ficava assustada. Minhas colegas tinham celulares tremendos, assim, super avançados. Temos fotos, né? Temos fotos de Cuba, vamos mostrar aqui. Você vai falar um pouquinho dessas fotos. E que os embargos a celulares lá na sua época não tinha? Porque se fala até hoje que era difícil ter celular lá porque era o embargo. Olha, é isso. Eu tenho colegas, eu tive colegas na época da faculdade que elas já tinham um computador. Eu não tive em Cuba um computador. Não tinha como comprar um computador quando eu morava em Cuba. Não tive. As meninas tinham computadores, tinham um celular. Por quê? A gente precisa entender. É muito pertinho. Miami para Havana são 30 minutos de voo. O barco demora um pouco e é mais arriscado. Mas chega, né? Tem gente que chega. Tem gente que chega. As balsas. Então, aí você tem... Até ilegal. Você tem um lugar muito próximo, com familiares lá. Temos fotos agora? Vamos mostrar algumas fotos lá de Cuba. Agora vocês estão vendo uma foto da Venezuela. Um trabalho indígena na Venezuela. Vamos mostrar aqui. Vai chegar essa foto está no ar agora, né? Na Venezuela, você trabalhando, quem são na foto? Você lembra? Então, lembro sim, como não. Aí tem um companheiro garífuna chamado Obélio, temos aí outro que é mexicano, temos um boliviano, um dominicano, uma equipe venezuelanas. Nós formamos, então, era como, nós estávamos de férias, julho, agosto, então organizamos um grupo para fazer uma brigada estudantil de saúde. Com todo o apoio do governo venezuelano, fomos para lá, ficamos um mês trabalhando essa aqui. Turma aí? Essa turma aí, tá. Pertinho de nós aqui da Amazônia, era a Amazônia venezuelana, que faz fronteira com a Amazônia brasileira. E foi um trabalho interessantíssimo, encontramos cada coisa surpreendente. Como nós estávamos indo para o último ano, o internato, foi algo muito interessante. Vamos para outra foto. Temos essa foto onde é? Também, isso é uma praça Venezuela? No Parque Nacional de Caracas. Estamos aí todos que fizemos o trabalho voluntário. Aí o governo dava o apoio com hospedagem, com alimentação para vocês? O governo bancou a ida, toda a ida. Toda a ida e estadia. E estrutura. Tá, interessante. Vocês atuaram junto em populações mais pobres, indígenas ou não? Indígenas, 100% indígenas. Nós só chegávamos de barco onde estávamos. Interessante. Viajamos 8 horas pelo Rio Orinoco. Para você, né? Somado muito profissionalmente para você. Sim. Para chegar no internato muito convencida de que podia dar conta daquilo. Vamos a mais uma foto. Daqui a pouco vamos voltar com alguma outra foto. Temos mais aí. Mas me fala, então, para você, o que Cuba tem a mostrar em relação à medicina é que prova que pode formar excelentes médicos. Muitas pessoas saem de outros países para ir para Cuba se formar, como foi o seu caso, né? E também de outros. Mas se fala hoje em dia com os mais médicos, vamos falar, já começar falando sobre os mais médicos, se cobra muito aqui no Brasil a capacidade técnica deles, né? Como é que você vê isso? Alguns partidos políticos, algumas pessoas colocam em xeque a capacidade mesmo deles trabalharem no Brasil. Como é que você vê isso? Você é a favor ou contra uma espécie de teste para que eles possam começar atuando no Brasil? Então, seria uma irresponsabilidade minha dizer que sou contra. Primeiro porque eu não fui fazer medicina para ser uma pessoa rica ou para ser introduzida na classe média, né? Eu fui fazer medicina pelo que eu te disse, foi uma oportunidade. Eu estava fazendo vestibular e saiu a bolsa, eu não ia pensar 2 vezes, então eu fui. Mas era isso que você queria mesmo? Então, eu tinha muita curiosidade de trabalhar na área da saúde. Eu te falei que dentista era o que me chamava mais atenção, né? Então, ser médica não estava nos meus planos, por condições econômicas, por realidade social, por situação até familiar. Tá? Entendo. Por isso não estava nos meus planos, mas por desejo, por capacidade de ir lá, de estudar, isso sim estava. Eu dizia para mim, é um teste, inclusive. A carreira, você não pode reprovar nenhuma matéria. Se você reprova uma matéria, você reprova o ano. Então, cada momento que surgisse alguma dificuldade numa matéria, todo mundo ficava enlouquecido, porque ia perder e tinha que voltar para o seu país, né? Perder o ano e voltar para o seu país. É rígido, né? É rígido. Por isso que os cubanos são tão bons. Porque a rigidez, a disciplina tem que estar ali para que eles não percam. Imagina um governo bloqueado, que tem dificuldades econômicas 1000, pega o seu recurso, investe em um profissional que não dá em nada, que na metade é investimento. Investe aquilo que não vai dar retorno, vai embora. Né? Então, isso é o que acontece. Daí, por incrível que pareça, os mais médicos, ele vai construir uma outra página da história do Brasil. Os médicos que estão aqui, eles vieram porque eles estão acostumados a ir a vários lugares do mundo, independente de quanto eles vão ganhar. E é lamentável que o grande debate que se constrói aqui, depois de falar que não prestam, que não são capacitados, é quanto vão ganhar. Você como jornalista, eu tenho jornalista na família, você foi lá, graduou e depois
poxa, se eu não tiver uma perspectiva de estar aqui na televisão, eu não tenho para onde ir. É verdade. Né? É verdade. Eu fico assim, desesperada com a minha irmã, perguntando, o que, é que você quer fazer de novo? Porque está totalmente frustrada com a formação falta de espaço dela, talvez, falta né? de espaço, falta de oportunidade. E tem Às outro aspecto. Às vezes não é nem falta de talento, né? Às vezes não é falta eu de não talento. creio jamais que seria isso. Pelo contrário, quem faz jornalismo, eu acho que tem, né, todo o desejo de falar. Alguns querem só escrever. Tenho muitos amigos e amigas jornalistas. Então, tem um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração. Falando principalmente de jornalismo, falando de medicina, nós não estamos acostumados a ver pessoas com cara do povo nessas profissões. Essas profissões são as profissões que a elite usurpou da população brasileira. A gente critica as cotas. A primeira cota que existiu no Brasil chama-se a Lei do Boi, que o fazendeiro podia ter o curso de veterinária, de medicina veterinária, de agronomia para o seu filho. E não se fala nisso. Você antecipou um assunto interessante. Vou perguntar para ela, para a doutora Ana Marta, se ela já foi vítima de preconceito antes, você responde daqui a pouco, antes de ir para Cuba ou depois de formada aqui no Brasil. Ela me responde no próximo bloco. Voltaremos em instantes com o programa Interview. Olha, internet de verdade só na Netline, a única com fibra ótica de verdade, os melhores equipamentos e com a melhor equipe técnica para oferecer aos clientes serviços de qualidade com mais segurança e conforto ao navegar por esse mundo de informações. Então, venha para a Net, venha para a Netline, presente, claro, a Netline em quase 20 cidades aqui do sertão da Paraíba e região sul cearense. Conheça nossos planos pelo telefone 0800 281 4437 ou 3531 2016 e acesse netlinetelecom.com.br. Voltamos já e ela vai me responder sobre preconceito. Fica aí, aguarde, estaremos de volta daqui a pouco. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. No mês da independência, seja independente e venha pra Dical. Sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical, você compra toda a linha Fiat com taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno 4 portas completo a partir de 32.500. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para a venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza, na Paraíba. E em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de ofertas. todo dia. O Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar o seu sonho.
O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta, programa Interview pela TV Diário do Sertão. Você pode interagir conosco, mandar sua mensagem no facebook.com/Diário do Sertão e também você pode, com certeza, mandar o seu recado pelo Twitter, @Diário do Sertão, que eu vou ler daqui a pouquinho, vou ler os recados, né, ao vivo aqui, conversando hoje. E hoje, excepcionalmente, estamos apresentando o programa. Caliel Conrado não pôde estar conosco, mas amanhã ele estará de volta, trazendo para você o Interview. Conversando hoje com a doutora Ana Marta, ela que se formou em Cuba, atua aqui em Cajazeiras no Hospital Infantil, não é pediatra, mas atua também em saúde da família, atua também no PSF, na comunidade de Vila Nova, no qual falaremos daqui a pouco. E a pergunta no intervalo foi a relativa a preconceito. Você já foi vítima de preconceito antes de ser médica ou após ser médica? Fala um pouco pra gente. Então, é impossível ser negra, ser nordestina, ser interiorana, mulher, né? Sobretudo mulher, Verdade. que não tenha sofrido preconceito. Às vezes as pessoas preferem dizer que não sofreram para não sentir a dor, porque magoa, porque dói, porque fere. Eu, para minha sorte, consegui muito cedo amadurecer para a minha questão racial. Eu comecei a me perguntar porque eu não via uma apresentadora negra na TV. Minha família nunca me deu uma boneca negra. Parece que isso é bobo, mas não, isso é referencial. Isso é para criar o teu estereótipo, né? O que é que você tem como estereótipo de ser humano? E, para minha tristeza, inclusive, eu fui quase que obrigada aos 12, 13 anos a alisar o cabelo. Quase E obrigada por quê? Porque a minha mãe dizia que estava dando muito trabalho, as coleguinhas todas alisavam quando faziam Mas não 12 faz parte da anos. sua identidade negra, o cabelo? Então, isso que eu estou te falando. Além de você não ter esse referencial, o que você está tentando construir destrói, quer seja a família, quer seja a sociedade. E eu tive que fazer isso, eu era menor de idade, e quando eu fiz 18 anos eu disse, agora eu vou cuidar do meu cabelo. Minha mãe, tudo bem, agora você cuida, porque eu não preciso... Também eram 5 filhos para minha mãe pentear o cabelo. Muito cabelo, 5 né? meninas, Muito era cabelo. muito cabelo. Ela já me pediu 1000 perdões, mãe, tá perdoada, viu? Deixa pra lá. Então, a minha sorte é que quando eu vou viver em Salvador, que era meu desejo, ver o Pelourinho, ver aquelas pessoas que assumiam a sua negritude, Salvador, a cidade mais negra fora da África, aquilo para mim era uma realização. Ouvir aqueles tambores do Olodum fervia o meu sangue, era muita emoção, muita satisfação. Então eu consegui amadurecer, frequentei muitas vezes várias atividades do movimento negro, particularmente a UNegro, União de Negro pela Igualdade, uma entidade que tem 15 anos em Salvador. Ela conseguiu definir a minha identidade racial. Tem uma foto aí, que talvez seja mostrada, que eu estou passeando num 20 de novembro. Eu tive que conviver com essa negritude para amar mais a minha raça, para me identificar, para saber que o meu cabelo é lindo, que meus lábios grossos são lindos, né? E que eu não preciso modificar a minha estética. Com toda essa identidade que eu assumo, é mais difícil que me discriminem, mas isso acontece. Porque você se impõe. Isso, né? em determinadas situações. Temos a foto aí, a técnica vai colocar, já está no ar. Olha essa foto aí. É essa que você se refere? Essa foto é um 20 de novembro. Me fala o que você sente quando vê essa foto. Então, essa foto para mim, ela marcou a nova página da minha vida. A página que foi de assumir realmente a minha negritude. Eu havia cortado o cabelo aí há mais ou menos 6 meses. Porque ele tinha química até aí. A partir daí eu tirei a química, né? E assumi o cabelo. Eu estava no 20 de novembro, super feliz. As pessoas me elogiando pra caramba. Foi algo assim que transformou a minha vida. Então, é difícil alguém olhar para mim e ter um comportamento, né, de discriminação. Várias vezes chegam pessoas na consulta, ela que é a médica, outro dia chegou uma menina e já aqui em Cajazeiras? Também em Cajazeiras. Inclusive, eu te digo, eu vivi em Fortaleza, amo Fortaleza, gosto muito de Fortaleza. Atuou como médica lá também? Atuei como médica há 1 ano.
trabalhava em um posto de saúde também, fazia especialização, e era impressionante o racismo que se via. As pessoas, como gostavam de mim, meio que ocultavam, mas faziam, em algum momento, uma fala xenofóbica, racista de outras pessoas próximo de mim, né? Sei. Próximo a mim. E eu acho que seria uma irresponsabilidade minha não rebater, não questionar e não fazer a discussão para que essas pessoas pudessem até se conscientizar daquilo. O cúmulo do absurdo que eu vi lá em Fortaleza, um senhor idoso tinha umas meninas. Fortaleza é um lugar que tem muitas africanas. Eu que vivi em outro país, que tive sempre vários privilégios, em relação ao povo daquele país, eu tive privilégios, não posso negar isso. Então eu vi uma negra africana sendo maltratada no centro de Fortaleza. Eu tive que intervir. Era um senhor idoso. Eu presenciei, ele dizia algo assim... Agressões verbais ou físicas? Verbal, terrível. Sempre verbais, Ele né? dizia assim, limpe isso que está sujo, preto encardido igual a você. Puxa, E muito nesse forte, exato muito momento eu forte. estava tomando uma cajuína. Então eu fui lá e, Senhor, o que é que você está fazendo? O que é que você está falando? Ela não sabe como proceder para se defender, mas eu sei. E posso fazer por ela. E foi interessante, reunimos todos, eram mais ou menos 2.000 africanos em Fortaleza, reunimos uma parte deles, conversamos, falamos do que eles passavam ali. Alguns vêm enganados a estudar no Brasil, com histórias de bolsas não, de mensalidades baratas, não conseguem bolsas, só tem bolsas quando é do governo brasileiro. Então foi terrível. E em Fortaleza, em alguns momentos, eu vi situações delicadas. Mas o que me surpreende é que Fortaleza é uma capital gigante, né? E Cajazeiras é uma cidade pequenininha. Que quando eu vim para aqui, eu achei que eu ia comprar uma bicicleta e morar na casinha menor da cidade, né? E talvez por conta de todos os cursos que chegaram aqui na cidade, as pessoas têm um comportamento do ter que às vezes me incomoda. E de te perguntar ou de te insultar. Minha irmã veio aqui de férias, minha irmã também estuda medicina, está no último ano, e ela disse... Por que as pessoas me olham tanto? O penteado dela, o corpo, uma menina negra, é totalmente diferente desse perfil. Então as pessoas perguntam, às vezes de forma ruim, de forma pejorativa. Então eu não vou sofrer com isso. O que eu faço é levantar a autoestima de todos os pacientes que chegam na minha consulta, principalmente quando eu vejo que é do bairro São Francisco, que me parece, eu não conheço o bairro. Você atua numa comunidade pobre, né? Uma comunidade é mista. Tem uma parte mais classe média, tem uma parte muito pobre. A parte periférica é muito periférica. Entende? Então, essas pessoas também, quando chegam à minha consulta, às vezes, têm condutas que não me agradam, mas eu tento deixar passar, tendo em consideração isso. É uma paciente... comentários xenofóbicos ou que você perceberia um pouco de racismo, vem de pessoas também negras ou pardas ou de pessoas brancas? Então, eu quero não estar enganada que muitas vezes pessoas que têm algo semelhante a mim, elas se surpreendem e depois ficam felizes. Algumas me dão um abraço, algumas perguntam se eu sou daqui, algumas me agradecem, né? Como se nunca tivesse tido uma consulta daquela. Algumas dizem, nunca me examinaram. Eu já recebi várias vezes elogios de pacientes no posto, inclusive na Vila Nova, é a primeira vez que me examinam. Tem umas que são idosas, poderiam ser minha avó, ela fica, senhora, você, eu digo como a senhora quiser, não precisa me chamar de senhora. Aí ela, eu nunca fui examinada, é a primeira vez. Então não existe você ser, sei lá, um médium. Você não é médium, você é médico, você é médica, então você precisa tocar. Se você não toca, se você não ausculta, não ouve, você não vai poder definir uma conduta médica. Então, eu me sinto muito satisfeita e gosto de incentivar. Quando eu vejo que é um paciente mais humilde, de um bairro mais assim, eu sempre falo para eles, olha, só tem um caminho na vida para a gente mudar e sair da situação difícil, é estudar. E em toda e qualquer situação, a comunicação se dá muito leve, muito tranquila. Sempre muito tranquilo com as pessoas e sempre a gente percebe que o cuidado a mais, as pessoas elas não estão acostumadas, né? Aquelas periféricas, sobretudo, a baixa autoestima ela é tão grande que elas não estão acostumadas, elas acham diferente o atendimento, né? Você já se deparou com uma situação em que a pessoa, você já afirmou inclusive, mas já houve uma situação em que você percebeu que a pessoa, de repente, estranhou demais o seu atendimento? Pelo fato de você ter atenção demais a ele, e que infelizmente não é a prática, aqui. A prática aqui, repito, infelizmente, é daquela consulta mais expressa, mais rápida, em que ele apenas, o médico olha, escreve, carimba e ok. E não é isso que é ensinado lá em Cuba, né? Eu digo para você que vai chocar muito. Eu te disse que está se escrevendo uma outra página na sociedade brasileira. E é essa página das pessoas conversarem, das pessoas tocarem, ouvirem seus problemas, conhecer a sua casa, fazer a visita domiciliar. A minha comunidade nunca teve uma visita domiciliar.
está tendo, tinha uma outra colega que chegou na residência comigo, que estivemos aí um período juntas, depois ela foi para uma outra comunidade que também precisava, eu fiquei só. E pessoas dizem, eu nunca tive. É tão desesperador que eles nunca tiveram que às vezes, vamos lá, tem que ir. Calma, não é assim também, a gente tem que arrumar a agenda. Eu penso muito no trabalho em equipe, sabe? Eu creio que não existe uma pessoa onipotente, onipresente. Eu só posso sentar aqui e conversar com você porque alguém limpou, alguém ligou o ar, alguém ligou a luz, o menino veio e te ajeitou, né? O outro está ali no computador, coloca a foto, tira. Eu creio em trabalho em equipe. Então, a equipe multiprofissional é o que pode dar um novo norte à saúde do Brasil. Eu não posso ficar massageando uma paciente que está morrendo de dor na perna, que é uma dor talvez muscular, que é o trabalho do fisioterapeuta. Não posso. Você não pode preencher uma lacuna que não lhe diz respeito, né? Não posso ir ali aplicar a injeção, a vacina, que é o trabalho da técnica. Então, a gente precisa um pouco que sair do pedestal para entender a tarefa de cada um. Eu digo muitas vezes, principalmente no hospital infantil, chegou o menino, vomitou, teve diarreia, algo assim. Aí eu, gente, vamos ver se a moça da limpeza vem? E aí eu digo para ela, você viu? Às vezes eu digo, tá vendo? Eu não posso trabalhar se você não estiver aqui. Ou converso com minhas colegas. Sem ela, a gente não trabalha. Então, a gente chega ali e vê a pessoa da limpeza, qualquer coisa, não. E a gente conversa, toma um café, toma um chá. Não dá para ver as pessoas como minimizadas. Não existe nenhum ser minimizado. Faz mais ou menos 3, 4 semanas que eu recebi uma paciente, Gari. E ela assim, me contou a história dela, eu fiquei muito comovida. E eu falei para ela da importância dela, de que se essa cidade não tem uma Gari, ou qualquer cidade no mundo que não tenha uma Gari, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter mais doença, a gente não vai conseguir fazer. E convencendo-a de que tinha que se cuidar, tinha que se proteger, que estava mais propensa a ficar doente, né? Por conta da exposição que tem. A gente precisa valorizar o outro no que ele sabe fazer. E o médico é super valorizado porque a gente sempre teve o filho do médico, o neto do médico, né? A filha de Maria do Carmo lá, do sertão baiano, não podia ser médica, né? E outra coisa que eu penso que ser muito importante é que a gente precisa fazer o diálogo com a comunidade. As políticas do Ministério da Saúde de mais participação, de ter o usuário ativo, a gente precisa dizer para as pessoas os direitos que elas têm. Os conselhos locais de saúde têm que existir. A gente precisa se dispor a construir isso. Senão também a gente vai querer mudar da água para o vinho com um povo despreparado. Metade da minha comunidade me odeia, metade me ama. Tá ótimo, eu quero metade. Para mim isso é suficiente, porque eu digo para eles, eu não posso fazer tudo o que vocês querem, mas eu farei tudo o que vocês precisam. E aí você vai encontrar dificuldades, porque você vai bater de frente com muitos pensamentos que não vão lhe compreender. A educação seria uma saída para esse combate aí, né? Você está educando também, não vai lhe sobrecarregar, além de tratar medicina, e você tem que educar as pessoas desse sentido também. Você não vai se sentir um pouco sobrecarregada? Olha, foi dia do professor, né, semana passada, e nós costumamos ir a uma escola ali, Costa e Silva, fazer trabalho de educação em saúde, que é um programa Saúde na Escola. E no mesmo dia lá do evento Dia das Crianças, as professoras, todo mundo ali junto, e em vários momentos eu via um comportamento das crianças que eu parava para conversar. E uma professora me perguntou, você tem jeito para professora? Eu falei, mas médico também não é professor? A gente não tem que ensinar vocês a tomar um remédio? A gente não tem que ensinar vocês a melhor forma de se alimentar? Que, diga-se de passagem, se a gente soubesse se alimentar, a gente não teria várias doenças, né? Então, eu tenho que educar. Se eu não cumprir, eu acho que Paulo Freire foi muito divino, né? Quando ele conseguiu falar pra gente a importância dessa educação continuada de mim para você e de você para mim. Eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo algo novo. Teve uma coisa, esqueci o nome do negócio lá. Não lembro. Picão, não lembro. Teve uma folha aí que a paciente me disse, olha, toma um chá disso. Um medicamento natural. Natural. Uma erva. Folha, uma erva que ia fazer um chá e que ia curar a asma. Eu não vou dizer que não é verdade. Não posso, né? A gente também não pode acreditar que a homeopatia, a medicina alternativa, não funciona. Pelo contrário, tem uma coisa que eu faço aí que está meio que revolucionando. O povo está morrendo de gastrite, acidez, passando mal. E eu aprendi com uma bioquímica que a gente pode mandar tomar em jejum durante 14 dias o limãozinho na água, um copinho de água aqui, você espreme um limão, bebe, você vai fazer isso 14 dias. E o que é que vai acontecer? Ácido com ácido vai dar em quê? Alcalino, né? Vai alcalinizar. Então são coisas tão simples, tão bobas, que você ensina para as pessoas e que dá certo. Então eu aprendo todo dia com essas pessoas também. Interessante. E eu vou perguntar, eu faço a pergunta agora, mas a resposta vem no próximo bloco, que é o último bloco. E a doutora Ana Marta, ela fica ou não fica em Cajazeiras?
quais são os planos futuros? Você responde daqui a pouco no próximo bloco que vai encerrar, que vai finalizar o nosso interview de hoje. Olha, internet de verdade só na Netline, a única com fibra ótica de verdade. Os melhores equipamentos e com a melhor equipe técnica para oferecer aos clientes serviços de qualidade com mais segurança e conforto ao navegar por esse mundo de informações. Então, venha para a Netline, presente em quase 20 cidades do sertão da Paraíba e centro-sul do Ceará. Ligue e conheça os nossos planos 0800 281 4437 e 3531 2016. Acesse também netlinetelecom.com.br. Eu volto já já com a informação da doutora e também o nosso último bloco do programa Interview desta segunda-feira. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. No mês da independência, seja independente e venha pra Dical. Sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical, você compra toda a linha Fiat com taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno 4 portas completo a partir de 32.500. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para a venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza, na Paraíba. E em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de Ofertas. Todo dia o Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar o seu sonho. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o programa Interview pela TV Diário do Sertão. Desde já, agradecendo a você pela sua companhia aqui na TV Diário do Sertão. Amanhã teremos, claro, Interview
também com Caliel Conrado, e teremos de Souza ao vivo, estarei com vocês ao vivo de Souza, com o programa Frente a Frente, entrevistando o João Estrela, ex-prefeito de Souza, advogado, polêmico, de muita história política no sertão, já foi deputado estadual, enfim, promete um programa muito polêmico amanhã, programa Frente a Frente, a partir das 19 horas, ao vivo, direto de Souza. Você não pode perder, anote na sua agenda. Amanhã, programa Frente a Frente, temos também na quarta-feira. Quarta-feira vamos receber um músico, cantor da cidade, Gilson Imania, vai estar conosco também conversando no programa Frente a Frente. É só agendar. Terça, João Estrela. E na quarta-feira, Gilson. Vamos voltar às 19 horas, sempre às 7 horas, após o interview. Vamos voltar falando com a médica doutora Ana Marta, que trabalha em Cajazeiras, no Hospital Infantil, e que agora é universitário, né? E também trabalha no PSF da comunidade Vila Nova, em que ela já falou, inclusive, a respeito do trabalho dela naquela comunidade. Doutora, quais são as suas sensações, os seus sentimentos em relação a Cajazeiras, que você conheceu de ouvir falar desde cedo? Está nos seus planos permanecer na cidade ou após a residência ir para outro estado? Você que é mulher viajada, se formou fora do país, quais são os seus planos para um futuro, vamos dizer, a curto prazo? Essa parte de mulher viajada me dizem de vez em quando, mas é no bom você sentido, viajada, né? Claro, no bom sentido. Você conhece a América do Sul. Mas nos dois sentidos não me incomodaria, tá? Uhum. Brincadeira, só pra descontrair. Tudo bem. Então, gente, é uma fase delicada, né? Nós estamos vivendo um processo que a qualquer momento a gente pode ter novidades sobre as residências médicas no Brasil por conta do projeto Mais Médicos, né? Uhum. Que é algo muito importante. Eu já tenho especialização em medicina de família e comunidade e decidi fazer a residência muito até por gratidão ao povo da Paraíba, pela perspectiva que a gente tinha de construir algo diferente em uma comunidade aqui no sertão. Uhum. Eu não posso ser hipócrita e dizer que sou 100%, né, feliz, satisfeita. Tá. Eu poderia te dizer que me incomoda essa questão racial, que me incomoda a questão das pessoas acharem que você tem que ter tal e tal conduta, tal e tal padrão social, né? Uhum. Eu gosto de ser Ana Marta. Eu gosto muito do que Bertold Brecht deixou pra gente, que não se mede o valor de um homem pelos bens que ele possui, por suas vestes, mas sim pelo seu caráter, pela sua personalidade. O verdadeiro valor do ser humano está na sua personalidade e no seu caráter. Eu lembro que em Cuba me diziam muito isso. Você tem um caráter forte. Eu não sei, às vezes, se eu não tivesse tido esse caráter, não teria, né, alcançado tudo que eu batalhei para alcançar. Mas eu não tenho necessidade pessoal de demonstrar ou de provar para as pessoas em qual status social eu me encontro. Eu quero ser Ana Marta que vai ao teatro, infelizmente não tem aqui, eu sinto muita falta disso, mas que senta em um lugar e conversa, encontra um paciente na rua e conversa, que vai à feira e conversa com o seu José, que vem aqui vender os produtos sem agrotóxico. Eu gosto de ser uma pessoa normal, natural no dia a dia, mas também quero ser determinante quando seja necessário, quando chega um caso complicado, quando chega algo que eu sei que a minha conduta vai mudar. Tendo em conta isso, Cajazeiras me faz bem, né? Eu espero também fazer bem a Cajazeiras em alguns aspectos. E eu não sei exatamente se é mais um ano, mais 2, mais 3, até quando vou estar, não sei. Tem algumas pessoas que me dizem, e você, o que é que você acha? Você quer ficar aqui para sempre? Eu digo, para sempre não. Eu já passei por vários lugares, então não vai ser para sempre. Mas se vai ser para amanhã, para até 1 ano, 2, eu não sei. A residência eu tenho mais 1 ano de residência. Quer dizer, pelo menos mais 1 ano. O ano de 2014 ainda estou na residência. Então, até então, é o que a gente tem, né? Eu fico preocupada, quais são as mudanças? A gente está tendo, começou ontem em Recife, o COBEM, que é o Congresso Brasileiro de Ensino, né? Médico. Eu não sei quais as novidades que teremos desse congresso e se algo poderá afetar aqui, não sei te dizer. Tem algo que eu tinha muito como projeto, que era ser professora universitária na UFCG. Já fui professora universitária em universidade privada, é um outro paradigma, então a Universidade Federal era, sim, um grande alvo, por conta de algumas reflexões. Tenho deixado isso um pouco para depois, de repente abre o concurso, faça, fique por aqui, outros concursos poderão estar abrindo. Ficando em Cajazeiras, né? Existe algumas pessoas que me convidam, todos os dias me convidam para trabalhar em um lugar aqui na região. E tem também a faculdade particular de medicina, que pode ser um mercado também interessante, né? Ou você já preferir agora mesmo a federal? Então, eu já fiquei o semestre passado como professora em privada e fiz um concurso que até agora acabou sendo anulado, mas não seria aprovada. Aquela história de que você vai ler todos os temas, aquele que você não lê, vai e sai. Então, pronto.
eu estaria desclassificada desse concurso, mas tentaria outros concursos. Claro. Tenho muita vontade dessa questão da formação médica. Eu acho que é importante ter pessoas com outra característica que faça o contraponto do que está estabelecido. A gente precisa batalhar para quebrar um pouco essa hegemonia ainda muito imposta do que é ser médico. E o que é que você acha da união entre medicina e política? Tantos políticos médicos atuam. O que é que você acha da medicina, que eu falo partidária? Como é que você acha da união disso? Positiva? Você poderia ver isso para o seu futuro ou não passa pela sua cabeça? Então, eu creio que não existe nenhuma pessoa apolítica. Existe o analfabeto político, né? Todo mundo é dirigido pela política, a tua vida, a água que você paga, tudo é política, tá? Agora, é deprimente que a gente use uma profissão tão extraordinária como a medicina para fazer politicagem, para se dar bem, para garantir a proliferação, né, de uma família ou de algumas famílias. A gente vê muito isso no Brasil, né? É algo frequente. Eu, nesse exato momento, digo que eu não tenho nenhum interesse político. Eu sou uma agente social, nada mais. Sou uma profissional que também faz essa parte de compreender o contexto. Mas essa mudança que você tanto quer social, não teria um alcance maior, você sendo, de repente, política, de repente? Então, não. Primeiro que se eu fosse construir algo de política, eu penso que não poderia ser em uma região onde as pessoas não sabem a minha história, não conviveram comigo, não me viram crescer. Não é perspectiva. Eu acho que a grande condução da política na minha vida foi me construir a pessoa que eu sou hoje. Eu sou fruto da política brasileira, da política de transformação. Eu sou fruto da política que investe em pessoas que têm condições mais precárias e que pode garantir que essas pessoas tenham uma graduação. Na minha família, depois que eu fui para a universidade, eu quero te registrar algo que eu acho bem interessante. Da árvore genealógica da minha família, a primeira pessoa a pisar numa universidade fui eu. Puxa. Depois daí, o negócio está igual a Bolsa Família. Pois é, mas então, quer dizer, em relação à política... Então eu não tenho aspiração de candidata, de nada disso. Eu penso que se eu tivesse... Então. Eu descarto. Se eu estivesse na universidade, eu sim estaria disposta a estar almejando os espaços políticos. A universidade é um espaço político. Eu lembro de um reitor da Universidade Federal da Bahia, infelizmente a gente já não tem aqui, Felipe Serpa. Ele dizia, a universidade é o espaço de transformação política que a sociedade, diga-se de passagem, a mais carente precisa entrar. Porque senão a sociedade menos carente faz o que quer e determina de que forma os menos favorecidos e os mais carentes irão viver. E já nessa reta final de programa, vamos ver as duas últimas fotos aqui. Você me fala um pouco das fotos que vão aparecer. Me fala um pouco da história dessa foto. O que é que se passa pela sua cabeça quando você vê a imagem dessa? Então, essa foto é aqui em Cajazeiras. Aqui em Cajazeiras. Lá no nosso bairro, lá na nossa comunidade, na Vila Nova. Um paciente havia sofrido um acidente no final de semana. Na segunda-feira a família me solicitou. Fomos eu, a enfermeira, os internos da UFCG que estavam passando no posto. E lá nós fizemos uma visita. Ele estava com uma infecção da ferida do acidente. Nós tivemos uma conduta. E eu achei essa casa tão singela, né? E me perguntei quantos médicos iriam a essa casa e quantos médicos prestariam uma assistência nesse lugar. Então eu decidi tirar essa foto. Ficou de uma simplicidade, ficou poético até, né? Ficou poético. Ficou. Tá com a cara do sertão, né? Ficou tá bonito, com a cara do inclusive. Sertão, a cara da minha história. E essa foto, fala um pouco dessa foto. Essa foto, nós temos em Salvador um busto em homenagem a Simão Bolívar. Simão Bolívar é considerado, né, o apóstolo da Revolução lá na Venezuela, e Chaves estava lá. E nós tínhamos uma entrevista, e tínhamos uma participação em um evento quando estávamos na Venezuela, que era o programa Alô Presidente, com ele. Nós íamos falar sobre o trabalho voluntário. Por conta de uma agenda, não pudemos fazer. Então, nesse dia, eu aproveitei a ida dele a Salvador e gritei. E ele veio. Aí, você estava lá? Você esteve com o presidente Chaves, né? Sim. Umas 2 ocasiões a gente conversou. Inclusive, a gente falava sobre a situação de revalidar os diplomas no Brasil. O que você acha da postura dele enquanto presidente, da política dele na Venezuela? Olha, eu não vou te falar o que eu acho, eu vou te falar o que eu vi. Eu vi transformação. Eu vi gente que não comia comendo. Eu vi gente que não tinha médico tendo médico. Eu vi gente que nunca estudou estudando. Tem um menino, ele estudou comigo. Assim, não é mito, não. Ninguém me falou, eu vi. Esse menino era muito pobre. Ele catou milho durante uns dias no sítio da família, vendeu esse milho, pegou o dinheiro e foi para Caracas. Lá na porta do Palácio Miraflores, ele coloca um cartaz. Senhor presidente, eu quero estudar, me ajude. E a imprensa, rapidamente, o que é isso, todo mundo divulgando, e Chaves chama esse rapaz. E aí ele diz, Chamo, o que aconteceu? Não, é que eu quero estudar, já falei com não sei quem, com o ministro tal, com não sei quem, não consigo. Ele chamou, né, seus
colaboradores da gestão do governo e disse, olha, o que acontece? Ele disse que já procurou tal e tal pessoa. Manda ele fazer os documentos dele agora, e ele queria estudar medicina. Que ele tem que estudar medicina. Por que não? Só porque ele é um camponês e tem que tirar milho para vir aqui e não vai ser médico, ele sim vai ser médico. Então, como essa é a que mais me comove, porque a gente o chamava de Barinita, porque ele é do estado de Barinas, que é o Barinas, que é o estado de Chaves, onde Chaves nasceu. Então, eram histórias muito emocionantes. Aqueles indígenas ali que nunca tinham uma perspectiva de um dia ter alguém dando qualquer tipo de assistência, né? O que dizer de Chaves, quando ele trata a imprensa de uma forma criticada fora do país. Nos Estados Unidos, o Brasil mesmo, não falo o governo, mas a imprensa brasileira falou muito mal dele no tratamento com a imprensa venezuelana. Inclusive, o fechamento da emissora de TV, que pegou muito mal para o resto do mundo. Como é que você avalia isso, partindo de Chaves, que é um populista? Olha, eu não creio em democracia da comunicação no Brasil. Não há. A gente tem meia dúzia de família que monopoliza, que é dono dos sistemas, né, dos meios de telecomunicação, do sistema de comunicação brasileiro. Eu não creio que o Brasil tenha condição de fazer uma reforma dessa política de comunicação como se deve. Agora, não existe, tem um programa de sábado, não sei que dia é, que o programa coloca a presidente de forma ridicularizada. Não existe um país que se respeita em uma presidenta e um presidente que se preze permitir aquilo. Então a gente sai da democracia para o democratismo, para um negócio meio desgovernado também. E aí eu digo, por que aqui o Diário do Sertão não pode ter investimento do governo federal para garantir que isso aqui seja uma televisão que a comunidade usufrua, que a comunidade possa ver uma programação cultural diferente do programa de meio-dia que é 1,90, morreu não sei quantos, assassinaram não sei quantos, o banho de sangue que tem no país. A gente precisava construir uma nova comunicação no Brasil para que aí a gente pudesse ter realmente a democracia. Não existe democracia. Para mim o que Chaves fez foi dizer, olha, como não tem democracia, eu estou fazendo de um jeito que vocês não concordam, então eu vou dar um freio em vocês. E o Brasil, se em algum momento tiver condição e estrutura e força, inclusive de vocês, que são os trabalhadores da comunicação, precisa dar um freio na comunicação no Brasil. Quer dizer porque nós temos visto aqui, essas últimas manifestações, estava. Houve meio de comunicação aqui no nosso país que dizia uma coisa. Quando viu que tomou corpo e que o povo realmente ia para as ruas, aí começou a dizer, o povo não quer que o político esteja junto, o povo não quer que o político participe. E o povo disse, a gente não quer nem político nem vocês, vamos expulsar jornalistas tais e tais das manifestações. Então, a gente também se sente dolorido, nós, povo, a gente sente a marca da imposição da ditadura da comunicação no Brasil. Por que a gente não pode ter a jornalista negra? Por que a gente não pode ter a jornalista com sotaque da nossa região, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro? A gente precisa fazer o debate da democratização da comunicação. E aí a gente pode dizer que talvez a conduta de um presidente ou de uma presidenta não fosse a mais correta fechar. Mas enquanto não tiver democracia da comunicação, é preciso tomar algumas medidas. A liberdade de imprensa brasileira, você acha que ela é exagerada, então? Olha, eu daria todo o meu sangue em nome da liberdade, em nome da democracia. No entanto, aqueles que desconstruíram e que impediram que a democracia se fizesse, não podem ter hoje a minha defesa. Ok. Vamos agora à parte final da nossa entrevista, aqui recebendo a doutora Ana Marta, com tantas histórias interessantes, nos dando uma aula aqui de comunicação, informações muito interessantes mesmo, sobre experiências aqui no país e fora dele. Vamos um jogo rápido, né? Eu te falo uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça, para finalizarmos com chave de ouro essa entrevista hoje, o interview, conversando com a doutora Ana Marta. Vamos começar com a palavra dinheiro. O que é que vem à tua cabeça quando você ouve isso? Suprir algumas necessidades. Família. A base. Prazer. Viajar. Demais. Um livro. Veias Abertas da América Latina. Um Gabriel filme. Garcia Marques. Um filme. Um filme. Bye Bye Lane. Uma peça teatral, já que você gosta tanto de teatro, né? Cabaré da Raça. Um espetáculo extraordinário na Bahia falando sobre a questão racial lá mesmo. Uma música. Uma música. Eu sou apaixonada por tantos, mas eu quero então homenagear a Paraíba, Chico César com Torquato, em homenagem a Torquato Neto. Muito bom. Ana Marta, por Ana Marta. Exigente.
chatinha às vezes também. Só? Não, assim, é difícil falar de mim mesma, Claro, porque claro. eu mais me critico do que qualquer coisa. Mas eu sou uma pessoa muito humana, eu sou muito sensível, sensata, sou exigente, sou chata. Minhas irmãs então falam, você é muito chata, porque eu quero ser mãe delas, então eu quero que faça tudo como eu quero. Muito para que elas também possam lograr, né, conseguir uma perspectiva positiva na vida. Então eu encho o saco das minhas irmãs pra caramba e elas falam que eu sou chata. Eu sei que eu sou chata, mas eu sou uma pessoa legal. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Foi um prazer poder ouvir de você essas histórias importantes, essa aula de cidadania, né, essa cultura toda que você passou pra gente. Prazer mesmo receber aqui. Deixo agora o espaço da TV Diário do Sertão, programa Interview, para algo mais que você queira acrescentar nessa que foi uma belíssima entrevista, interessante, audiência excelente. Eu desde já agradeço a você de Cajazeiras, de Souza, Campina Grande, João Pessoa, a Paraíba toda, o Brasil e fora do país também nos acompanhando. Estamos na internet para o mundo todo. E deixo agora o espaço para a sua palavra final, que é a que fica, né? Então, eu espero ter contribuído. A primeira coisa que vai ser super interessante para mim é que pelo menos meia dúzia de pessoas em Cajazeiras, aqueles sobreviventes lá do São Francisco, possa construir uma perspectiva diferente, que possa acreditar que a vida deles pode mudar se eles investirem na educação, que a educação é tudo, que eles possam construir uma perspectiva de vitória na vida deles, acreditando que podem estudar, que podem bater na porta, que pode construir uma nova página na sua vida, algo diferente. Eu quero agradecer as pessoas de Cajazeiras, a minha irmã lá, a Leide, né, que está divulgando e vendo a entrevista agora, a família, os amigos, os companheiros de várias e longas lutas, né, de mudança, de transformação, mas eu quero deixar uma frase para vocês, que foi com essa frase que eu fiz vários convitezinhos de festa, de rifa e tantas coisas quando eu estava organizando a minha viagem a Cuba, que tem uma frase de Raul Seixas, né, que ele diz que sonho que se sonha só é só sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Então, se a gente quiser um mundo diferente, um mundo novo, a gente precisa construí-lo conjuntamente. Muito obrigada, agradeço a vocês pelo espaço, pelo momento e que tenham todos uma boa noite. Ok, obrigado. Conversamos com a doutora Ana Marta, que nos deu uma lição de vida aqui. Ela é de família pobre, família humilde, mas hoje é médica, que se especializa a cada dia, que busca mais e mais aprender e deixou realmente uma grande lição hoje aqui no programa Interview. Obrigado a você mais uma vez pela sua audiência, obrigado por ter estado conosco nessa noite de segunda-feira. Eu, né, tentei aqui sanar a falta do nosso amigo Caliel Conrado, que não pôde estar aqui hoje, estará amanhã também, estará amanhã com certeza aqui no Interview. Lhe convido a estar com a TV Diário do Sertão sempre, em especial amanhã que teremos o programa Frente a Frente Gerado de Souza, onde eu entrevistarei o ex-prefeito de Souza, João Estrela. Uma entrevista que promete, ele que fala muito pouco, gentilmente resolveu conceder a mim essa entrevista. Ele fala muito pouco e vai ser com certeza uma grande entrevista. Mais uma vez, obrigado, grande abraço para você e com certeza estaremos sempre juntos na TV Diário do Sertão.